Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre visão do palco e a funcionalidade de painel de comunicação. Vou começar esse vídeo explicando o que é visão do palco e quando é possível utilizar esse recurso, que não é todo notebook ou computador até que é possível utilizar isso. Não é simplesmente ter um monitor a mais que é possível utilizar isso. Então, visão do palco é quando você tem um monitor auxiliar, além do projetor, do monitor que é exibido para a igreja, você tem outro que é virado para quem está no palco e só quem está lá no palco, no púlpito, vê esse monitor. Então você pode utilizar esse monitor, colocar um tema diferente nesse monitor, um tema mais específico, com um tamanho de fonte maior, ou tudo maiúsculo só para esse monitor, enquanto o monitor da igreja está com outro tema, uma outra configuração. Inclusive até você pode escrever um texto ou um alerta que vai ser exibido só nesse monitor auxiliar. Então só quem vai ver é quem está no palco. Aí, o telão da igreja, o projetor da igreja, vai continuar sendo exibido outras coisas. E até mesmo você pode utilizar o aplicativo, o receber transmissão pelo aplicativo, pelo celular, utilizando essas configurações adicionais. Então, por exemplo, muda o tema para o celular, você vai receber a letra com um tema diferente do que está sendo exibido para a igreja. Então, é para esses casos que a visão do palco serve. E você, para fazer isso, você precisa de saídas de vídeo diferentes no notebook ou no computador. Porque, por exemplo, se você tem um notebook e você tem uma saída de vídeo só, onde dessa saída de vídeo você tem algum adaptador ou você tem o cabo indo para o projetor e do projetor tem outro cabo indo para esse monitor de retorno, isso não é possível ser configurado. Você precisa de duas saídas diretamente do notebook, onde um cabo vai sair do notebook direto para o projetor e outro cabo você vai conectar no monitor de retorno. E no caso de computador, você precisaria então de três saídas de vídeo, que é uma para o seu próprio monitor, onde vai ser executado o programa, uma para o data show e outra para o monitor de retorno, que vai ser exibido para quem está no palco. Então você precisa especificamente dessas configurações, porque se você só tem um cabo que sai e desse único cabo você quer jogar uma imagem para um monitor e outra imagem para outro, isso não é possível fazer. Então, dito isso, vamos iniciar o vídeo. Então, para você configurar a visão do palco, vamos até iniciar uma apresentação aqui para ficar mais fácil a visualização. Aqui só explicando essas duas janelas, é uma simulação. Essa primeira parte aqui é o que seria o data show, a simulação do data show. Inclusive veja que essa primeira parte tem um efeito de transição e na segunda parte não tem. Porque sempre esse monitor, essa segunda parte aqui está simulando o monitor auxiliar. E o monitor auxiliar não vai ter nada animado, ele não vai ter vídeo, não vai poder ser apresentado nele, ele não tem transição, ele não tem efeito de fade in, fade out. Então, essa primeira metade está simulando o data show, o projetor da igreja, e essa segunda metade está simulando o monitor de retorno que seria apresentado para quem está no palco. Eles estão iguais porque a gente ainda não habilitou a funcionalidade de visão do palco. Aqui em configurações de exibição, você clica nessa opção, você pode selecionar aqui o tela 2, o tela público transmissão app, na verdade vão sempre aparecer, são os padrões. E caso você tenha um monitor auxiliar, é que vai começar a aparecer aqui, tela 2, tela 3 ou tela 4, caso você tivesse muito mais que dois monitores conectados no computador. Então aqui o tela 2 vai ser o nosso monitor de retorno
E aqui a gente tem a opção visão do palco. A gente pode habilitar e veja que já na hora, enquanto a apresentação está rolando, caso você faça alguma alteração aqui, já vai se refletir no que está sendo apresentado. Então aqui a gente habilita o visão do palco e veja que o tema já está diferente. Ele já tem uma cor de fonte e uma fonte diferente, o plano de fundo está diferente, porque aqui a gente já tem a opção tema personalizado habilitado. Então aqui são as opções que você tem. Aqui eu vou explicar uma por uma, mas vou aqui direto no tema, que é o mais relevante. Aqui o tema personalizado, como está ativado, ele utiliza como tema o tema que está selecionado nessa janelinha aqui. Se eu desmarcar, perceba que ele utiliza o mesmo tema que está sendo utilizado para a igreja. Então você seleciona a opção tema personalizado e seleciona um tema que você queira utilizar no monitor de retorno. Aqui a gente tem nessa caixinha de opções quais são os slides ou qual é o texto que você quer exibir no monitor de retorno, baseado no que está sendo apresentado para a igreja. Slide, o que está agora é o slide atual e próximo slide, que perceba que esse slide está aqui na parte de cima, esse parágrafo, esse texto está na parte de cima do monitor de retorno, e ele está exibindo, junto com esse parágrafo, o próximo parágrafo que é definido na letra, definido de acordo com a ordem que você está executando esta letra de música. As outras opções são slide atual, que na verdade não vai alterar o texto em relação ao que está sendo exibido na igreja, é o mesmo texto, é o slide atual. Você tem duas opções parecidas, que é exibir a primeira linha do próximo slide no final do slide atual, só que um é com alguma linha separando, uma linha em branco separando, e a outra é sem linha em branco separando. Veja aqui, ó, mesmo estando em guerra, é o primeiro parágrafo, você tem uma linha em branco e você tem 3 pontinhos indicando que é o texto do próximo slide. Você tem a primeira linha do próximo slide apenas aqui no final, com linha ou sem linha separando, mas é o mesmo texto, é o parágrafo com a primeira linha do próximo slide. Você tem como exibir apenas o próximo slide, então aqui para a igreja é exibido esse slide e sempre no monitor de retorno vai ser exibido o próximo slide. E você pode colocar os dois slides ao mesmo tempo. O problema que pode acontecer selecionando o slide atual e próximo slide ao mesmo tempo é você ter uma grande quantidade de linhas aqui no total e o tamanho da fonte precisar ser diminuída. Então pode ser que o tamanho da fonte fique muito pequena e não dê para enxergar. E aí você pode utilizar a opção remover quebra de linha, que o que acontece, ele vai colocar tudo na sequência e vai quebrar a linha na largura máxima do slide. Então o programa não vai precisar diminuir o tamanho da fonte, porque ele já provavelmente vai conseguir utilizar o tamanho original. E aqui também você tem a opção maiúsculo, que você exibe tudo maiúsculo no monitor de retorno. Você veja que tudo que eu estou fazendo está se refletindo somente nessa segunda janela, nessa segunda metade, que essa primeira é o que está sendo exibido para a igreja e vai continuar a mesma coisa. E a gente também tem a opção aqui habilitar para a Bíblia, ou seja, o tema que você está selecionando, ou a opção tudo maiúsculo ou não, se vai servir também para a Bíblia. Então quando você apresenta algum versículo, se no monitor de retorno essas alterações aqui que a gente está configurando também vai se refletir para a Bíblia ou não. Então você tem a opção aqui habilitar para a Bíblia. Então essas configurações aqui basicamente que você pode utilizar para um monitor de retorno. Então você pode criar um tema específico, um tema com uma fonte mais legível, uma fonte maior e utilizar somente para o monitor de retorno. E o que você pode fazer também utilizando
o monitor de retorno é exibir um texto específico ou um alerta para ser exibido só nesse segundo monitor, que é através do painel de comunicação. Aqui no menu Janelas, painel de comunicação, a gente pode abrir o painel. Ctrl Shift T também é a tecla de atalho. Então, Ctrl Shift T, a gente tem aqui o painel de comunicação. E a gente já tem um texto aqui que eu já deixei digitado. É o texto que será exibido apenas no monitor de retorno. Então a gente pode clicar para apresentar. A questão é que a gente já tem uma letra sendo apresentada. A gente tem ou letra ou versículo da Bíblia, qualquer apresentação que já estivesse rolando, esse texto só vai ser exibido à frente dessa apresentação se essa opção estiver marcada, exibir à frente de tudo. Se essa opção estiver marcada, esse texto vai se sobressair em qualquer coisa que esteja sendo exibido no momento. Se tiver desmarcado, esse texto só vai estar sendo exibido se não tiver a apresentação rolando. Se tiver só, vamos colocar o plano de fundo, papel de parede padrão, ou não tiver nada sendo apresentado. Aí esse texto vai ser apresentado. Então, isso é para, no caso, de repente você digitou a lista de músicas que serão tocadas no culto. Então você quer deixar sempre esse texto sendo exibido, mas quando você apresenta a letra em si, você quer que a letra seja apresentada por cima desse texto que você deixou no painel de comunicação. Então você deixa o exibir à frente de tudo desmarcado. Sempre que você apresentar uma letra, ela vai ter prioridade. Caso você deixe essa opção marcada, ele vai ter prioridade sobre qualquer coisa que esteja sendo apresentada, inclusive a letra de uma música. Mas caso você, durante a letra de uma música sendo apresentada, você queira alertar alguma coisa para quem está no palco, você pode utilizar a função de alerta e não do texto em tela cheia, como é essa parte de cima aqui. Então você pode escrever aqui na parte de baixo alerta e clicar aqui, Ctrl W é a tecla de atalho, você pode digitar um alerta e o alerta vai ser mais discreto. Então você vai poder, a pessoa que está no palco vai continuar enxergando a letra, não vai tomar em tela cheia como tomaria essa parte aqui de cima e vai exibir só o alerta. E pode ser em conjunto também, você pode utilizar o alerta e o texto em tela cheia, só diferente aqui o exibir à frente de tudo, marcado ou não. Então essa é a funcionalidade que você pode estar utilizando. E lembrando que esse texto aqui será exibido utilizando o tema que estiver definido aqui, e não o tema que você definiu lá na visão do palco. Lá na visão do palco é um tema que você pode escolher o mesmo ou outro tema para você dar um alerta ou deixar um texto em tela cheia só para o monitor auxiliar. E esse alerta aqui também ele vai utilizar a configuração de alerta definido nessa caixinha aqui, que é o alerta padrão. Então, essa mesma configuração de alerta vai ser utilizada nesse alerta aqui. Então é isso. Tchau.